Olá, meu nome é Antônio Balbino Neto, professor Antônio Neto, da GFEM, primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Estou nessas reflexões pedagógicas aqui, dando início aos nossos trabalhos, aos nossos diálogos de hoje. E aqui, especificamente no quarto ano, iremos falar sobre as tecnologias da informação e comunicação no ensino remoto, tendo como panorama ou como cenário educacional a realidade da nossa rede de ensino, algumas sugestões, discutir alguns conceitos acerca das TICs, né? Quando nós estamos falando, eu estou anunciando em minha fala as tecnologias da informação e comunicação no ensino remoto, estou falando das TICs, mais famosas TICs, né? Essa sigla que é mais conhecida. Né? Pode passar, por favor? Quando nós pensamos em TICs, né, tem todo esse universo semântico de palavras que nos vem à mente, né? Docência, definições, professor, o online que está presente agora no ensino remoto, e sem esse online não haveria esse ensino remoto, essa maneira de conduzirmos as nossas atividades docentes na educação básica, principalmente, sobretudo na educação básica e no nosso quarto ano, né? O processo, a aprendizagem, as características. Então, é, essas palavras que estão aqui dispostas nesse nosso segundo slide, ela tem esse sentido de conectar várias ideias, né, que estão implicadas quando nós anunciamos que vamos aqui considerar nessa fala sobre as tecnologias da informação e comunicação, as mídias digitais, por que não também, no nosso diálogo profícuo acerca do ensino remoto no quarto ano, certo? No próximo slide, nós trazemos aqui um agradecimento, né, ao nosso prefeito, Marcos Marcelo Trade, a vice-prefeita Adriana Lopes, a nossa secretária Elza Fernandes, a nossa secretária adjunta de Educação, professora Soraya, ao professor Dr. Valdir Leonel, nosso superintendente, a professora Mônica Inácio Prestes, nossa gerente da GFEM, a todos eles pelo cuidado no momento conosco, né? Até mesmo a gravação dessa live está sendo remota, tendo em vista o momento pandêmico que vivemos, e agradecemos à organização, ao trabalho de todos, né, que estão envolvidos nessa live, e agradecemos a essas pessoas todas maravilhosas, né, aos nossos gestores, inicialmente. E passamos ao próximo slide, chamando já para participar aqui da nossa live, que intitulada, né, novamente, repetir, né, as tecnologias da informação e comunicação no ensino remoto, as membros, né, que estão aqui para compor, né, apresentá-los, a professora Janine Azevedo Bartman, né, professora Janine, a professora Sônia Boiarenko, né, e, ao mesmo tempo que chamo as professoras, estamos todos de luto, porque o professor Gil Martins partiu, né, devido à Covid-19. Estamos aqui, ele está em memória nessa live, estamos aqui com eles conectados espiritualmente, afetivamente, amorosamente, cheios de saudades,
repletos na realidade de saudade e de pesar nesse momento de luto, que o professor Gil estaria conosco, mas não está, né? Não está e está com certeza, né, no plano espiritual e está sendo cuidado pela providência divina. Então, deixo aqui nessas minhas primeiras palavras os meus sentimentos, o meu pesar e as minhas saudades. E passo a palavra para a professora Janine. Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez numa live da reflexão pedagógica, né? Inicialmente, no início desse ano, a primeira live do 4º ano, para quem assistiu e se lembra, foi feita uma mediação entre eu e o professor Gil, e retornar nessa live sem ele é muito difícil, né? Por ele ter sido muito importante na nossa equipe, nos nossos diálogos, né? Quem conviveu com o Gil sabe do que a gente está falando, né? E é com muito pesar, o nosso grupo está de fato de luto por tudo que nós vivemos e por esse momento principalmente. E estamos aqui por ele, pelo Gil, pelos professores do 4º ano, pelo compromisso que nós temos e pela secretaria, porque é uma live ímpar em que nós estamos fazendo, mas acreditando que o professor Gil está aqui conosco, nos dando força, né, para a gente continuar. Passo a palavra agora para a Sônia. Acho que quem conheceu ou quem não conheceu o Gil, sabe imaginar que nós trabalhamos juntos praticamente 30, 35 dias juntos. E ele já marcou a nossa vida, vai marcar para sempre, né? Agora ele está totalmente no nosso coração. Vamos lá, Antônio. Bem, essas falas, né, se nós não podemos nem nos delongar, porque formos falar aqui do ser humano Gil, do professor Gil, vamos nos emocionar muito. E ao final dessa live, terá uma fala dele falando sobre amor, que eu acredito que o amor ágape, principalmente, é aquele amor que o Gil pregava, e o amor com que ele dava com o ensino, o amor com que ele desempenhava o seu papel profissional de professor, de amigo, fraterno, de pai, de esposo, né? Então, nós agradecemos, Gil. Fica aqui registrado o nosso agradecimento e o nosso amor enquanto equipe, enquanto amigos. O 4º ano está, assim, dilacerado, desculpem, e desolado. Mas o nosso compromisso com todos vocês, professores do 4º ano, da REME, e o compromisso com a educação municipal, nos coloca aqui para cumprirmos a nossa tarefa. No próximo slide, continuando a minha fala, eu chamo a atenção de todos os professores do 4º ano, e nós chamamos a atenção aqui enquanto equipe, professora Janine, professora Sônia, a importância de que todo o nosso diálogo perpassa, né, de maneira transversal, eu diria de maneira interdisciplinar e transversal, o diálogo com o referencial curricular circunstancial 2021. E daí estarem dispostas as imagens nesse slide do referencial das ciências humanas, linguagens e matemática, tendo em vista que nós trabalhamos no 4º ano, a nossa equipe especificamente com esses componentes curriculares, o componente de ciências tem uma live própria, está certo? Então, a nossa base de discussão, nosso diálogo profícuo é a partir o nosso norte de conteúdos, de habilidades, de competências que nós temos que desenvolver
a partir dessa formação, nessa reflexão pedagógica, está situado, sim, a partir desse norte, né? Desse norte curricular que foi elaborado, né, pela GEFEM, né, pela SUPED, está aí na REM, está sendo seguido e nós estamos seguindo. Tudo bem? Então, podemos passar e nesse próximo slide eu anuncio aqui uma fala que é um consenso entre nós, diálogos profícuos, educação, ensino remoto e esperança. E por que diálogos profícuos, né? Tendo em vista a minha base de formação ser filosófica, a professora Janine também está com uma base de formação filosófica, está por esse caminho, além de sermos pedagogos. Professora Sônia, geógrafa, também pedagoga. E todos nós somos educadores. Decidimos construir toda a discussão aqui numa perspectiva freiriana, tendo em vista o centenário de Paulo Freire esse ano, né, do nosso patrono da educação nacional brasileira, né, e a perspectiva dele de educação e esperança. Porque o que seria da educação se a educação não gera esperança, se a educação não gera liberdade, né? Então, nesse momento de ensino remoto, o nosso diálogo profícuo com o Paulo Freire vai nos conduzir nessas 3 palavras-chave: educação, ensino remoto e esperança. Como dialogar sobre isso, né? É aquela primeira questão que nos vem à mente. E diálogo profícuo, porque é um diálogo que não pode ser deixado de lado, numa formação em rede, numa formação permanente de nós profissionais de educação. Todos nós somos professores, independente do papel que ocupamos no momento na REM, né, na educação básica, na CEMED, sejamos nós professores formadores de professores ou professores formadores de crianças, de cidadãos, no 4º ano do ensino fundamental. Tá certo? No próximo slide, essa fala aqui é uma fala um pouco conhecida do professor Paulo Freire, né, doutor honoris causa no mundo todo, por várias universidades, ele recebeu o título, lecionou no mundo todo também. E nós partimos aqui da desesperança frente a essa pandemia, né, da desesperança frente ao luto, das perdas, da desesperança enquanto esse distanciamento que o ensino remoto nos impõe, mas isso é para a nossa segurança e para a nossa saúde, né? Nós partimos aqui da desesperança à esperança. E o mote disso é a fala do professor Paulo Freire, que diz: é preciso ter esperança, e daí nós colocamos em negrito. Mas ter esperança do verbo esperançar. E quando eu falo em esperançar, eu sempre faço um coraçãozinho. Porque o professor Paulo Freire, ele sempre falava de que educação é amor, e nesse sentido de esperançar, ele vai explicar melhor dizendo que porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Nós, diante de todo esse tempo, estamos trabalhando, estamos esperançando, não estamos em espera, não estamos de modo algum esperando que nada caia, estamos continuando a nossa educação. E ele continua: e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar,
Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Então, nessa perspectiva que nós partimos da desesperança para a esperança na nossa live. É nessa perspectiva que nós vamos desenvolver essa fala e é nessa reflexão maior que Antônio, e a gente pode ver muito bem que os nossos professores, desde o ano passado, estão luz. Está todo mundo indo atrás, concluindo, não desistiu. É um momento difícil, é um momento de desafio, de sair da área de conforto, mas todo mundo está igual ao Paulo Freire, esperançando, indo atrás. Esperançando. Isso aqui é esperançar. Nós estamos partindo de uma desesperança que é do luto, do cotidiano triste, de conviver com a pandemia, e estamos esperançando fazer nosso trabalho, e os professores que estão nos assistindo também, fazendo sua formação, sua reflexão pedagógica. Podemos passar para a próxima ideia. Educação, ensino remoto e TICs. Diante dessa reflexão, eu trouxe esse contraponto, junto com toda a equipe, né? Nós trouxemos esse contraponto de que o Noam Chomsky, ativista, gramático gerativista, um grande linguista estadunidense, ele diz: se você está ensinando o que você ensinava há 5 anos atrás, ou a sua área está morta, ou é você que está. Gente, isso nos provoca muito. Diante do contexto de desesperança, mas pensando a partir de Paulo Freire, essa esperança que nós somos a esperança, o nosso trabalho, a nossa ação, o nosso agir docente é a esperança materializada, certo? No ensino remoto, e que nós não estamos parando. O ensino remoto, ele acelerou muita coisa, inclusive a nossa relação com as TICs e considerá-las urgentemente no ensino. Não há ensino remoto sem TICs. E essa reflexão do professor Chomsky nos chama a atenção para isso, né? Nos provocando mais ainda, no sentido de pessoas que estão esperançando, no sentido de que estão desenvolvendo o seu trabalho, no sentido de que o ensino continua e de que a educação continua a partir do nosso trabalho enquanto professores, né? Então, essa atualização aqui, ou os conceitos que vamos discutir na nossa formação, eles têm esse sentido, né? De junto com esses dois pensadores, né? Esperançar. E esperançar trazendo para os nossos alunos e nos atualizando a nós próprios, no sentido de renovar as nossas ideias diante da necessidade do hoje acerca de educação, ensino remoto e TICs. Tá certo? No próximo slide, nós trazemos um quadro, que é o grito do Eduardo Mante, né? TICs e o desespero, né? Principalmente no ano passado, todos nós fomos abatidos com o grito, né? Com esse grito diante de ter que trabalhar, né? Ter que ficar na sua casa, ter que conter o vírus com isolamento social, continuarmos esperançar, trabalhando, educação somos nós, educação não é uma epifania, educação acontece aqui, isso aqui é educação. E a educação acontece dessa maneira, acontece se fazendo. Então, esse
diálogo com as TICs, nós iniciamos com essa imagem, né, que é uma releitura do quadro do O Grito, do Eduardo Munch, né? Nós, professores todos, já passamos por isso, ou ainda passamos, porque para aqueles que têm mais contato, já uma formação, um melhor conhecimento, uma melhor educação com as TICs, de vez em quando acontece alguma coisa que você se depara com a situação do grito, né? Eu não sei isso. Vamos dizer, esse grito é isso. Eu não sei isso. E o que eu vou fazer agora? E daí nós vamos, dialogamos com outros educadores, com outros professores, e nós nos inteiramos das TICs, né? Mas então, vamos adentrar os conceitos? Bom, vou fazer uma palavrinha aqui. E sem contar também, a gente se deparou com muita coisa, né? E também a logística, né? Isso é muito importante, porque às vezes eu gostaria de fazer alguma coisa, até aprendi lendo alguma coisa, mas às vezes eu não tinha o instrumento certo, né? E também saber escolher esse instrumento certo para ser usado na minha aula, né? Então, isso daí complicou mesmo, é de colocar a mão na cabeça e falar, meu Deus. E de realmente o grito, né, Sônia? Foi isso mesmo que você fala. E daí, falando, né, essa reflexão pedagógica, né, que é um diálogo, todo mundo está percebendo, né, embora eu esteja aqui me alongando mais na minha fala, chega os conceitos, né? Mas então o que é tecnologia da informação e comunicação, né, no ensino remoto? Partimos de Kensky, 2008, que também se reafirma em 2015, página 24, para trazer aqui o conceito de TICs. O conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade, a exemplo da educação e o ensino remoto. Então, esse é o nosso conceito de TIC, né? Esses computadores que nós estamos utilizando aqui, a internet é uma TIC, né? Tudo aquilo que é utilizado, aquele equipamento que está sendo utilizado para mediar o ensino de maneira remota. Um celular, nós estamos conectados aqui nessa live, hoje, por computadores, celulares, grupos de WhatsApp. Então, essa é a nossa reflexão e esse é o nosso ponto de partida, né? Todos esses conjuntos de conhecimentos tecnológicos, todas essas tecnologias que estão sendo aplicadas, né, na educação, no planejamento, na construção de aulas e utilizados de maneira assíncrona e síncrona para mediar aprendizagens e para que, esperançando, a gente continue a desenvolver o nosso papel de professores, que está muito maior. Não trabalhamos mais só aquele horário da escola, trabalhamos o dia todo, né? Desde que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir, nós estamos trabalhando na frente dos computadores, nos celulares, nos grupos de WhatsApp, atendendo os nossos alunos da melhor maneira possível que cada um de nós está buscando, né? Desenvolver sua atividade profissional. No próximo slide, coadunando ainda com esse conceito de TICs, trazemos aqui o conceito de mídia educação, que também tem sido utilizado nas reflexões pedagógicas e, sobretudo, pela REME, né, pela CEMED. Mídia educação, né? Trazemos o conceito de mídia educação. Exemplo de mídia educação, TV REME e Rádio REME, né, que são os mais conhecidos. Mas aí tem outras mídias que envolvem a educação ou que estão sendo utilizadas na educação, certo? Mas qual seria, então, o conceito de mídia educação que nos embasa aqui? Nesse momento
e nessa live, né? Belloni, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, concebe e o define atualmente a mídia educação como sendo correspondente à educação para as mídias. E se constitui em um novo campo de saber, cujos objetivos visam a formação do usuário ativo, crítico e criativo de todas as tecnologias da comunicação e informação. Ou seja, o nosso papel de, primeiro, que mídia educação é educar para a mídia. A primeira coisa. E a segunda é nós fazermos utilização dessas mídias para mediar o processo de ensino e aprendizagem no ensino remoto. Então, não há uma desvinculação da discussão de TICs com mídias. Muito pelo contrário. TICs e mídias andam de mãos dadas. E até a Belloni coloca aqui, né? Muito bem. Então, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo uso hoje no ensino remoto na REM, os professores do 4º ano em especial, de tecnologia da informação e comunicação, na mediação do desenvolvimento da sua prática pedagógica, também contamos com a mídia educação, por meio das aulas da TV REM e por meio das aulas, né, dos materiais da Rádio REM, né, do que está sendo produzido na Rádio REM, tem de vista atender o máximo possível e por meio das tecnologias todas que dispomos, né, os nossos alunos. Sabemos que, às vezes, o aluno ele não tem um computador, mas o mais comum é que se tem uma televisão. É uma tecnologia da informação? É. E também é uma mídia que nós podemos educar os nossos alunos e nos educar para aprender com essa mídia, né? Com essa mídia educação. Certo? Passando mais um pouquinho na nossa fala, educação e uso das TICs. Desafios. Né? Os desafios nos remontam, se nós pararmos para pensar, ao grito, à releitura do grito. Por quê, né? Quem que vai dizer o seguinte, 2018, página 2008, perdão, barra 2015, página 18. Esse é também o duplo desafio da educação. Adaptar-se aos avanços das tecnologias e orientar o caminho de todos para o domínio e apropriação crítica desses novos meios de ensino e de aprendizagem. Esse é o desafio que a gente remota, como a professora Sônia disse, ao grito. Entende? A todo momento nós vamos estar aqui, como é um diálogo, vamos estar dialogando com a nossa própria live, com materiais já dispostos anteriormente e com slides já colocados. Né? O desafio que nós temos e que nós estamos vivendo, ele está sendo grande, circunstancial, remoto, porque ao mesmo tempo em que nós convivemos com um pouco 2019, cartazes nas salas de aula, proibido ligar celular, proibido ter celular, hoje em dia, traga o celular, porque a aula acontece pelo celular. Então, adaptar-se aos avanços da tecnologia abruptamente, né? Tendo em vista a nossa vida, tendo em vista esperançar, e orientar todo mundo, né? E orientar todos, educadores e alunos, para se adaptarem a essa nova realidade. Né? Então, esse é o maior desafio que nós estamos tendo, certo? Esse é o maior desafio que nós estamos tendo a partir, né, dessa citação de Kinski. Próximo slide.
E chegamos a uma outra questão, né? Educação, formação e TICs. Kensky, 2018/2015, página 106, vai considerar o seguinte: isso para nós, para a nossa formação agora, enquanto professores, pensando a nossa formação permanente, a nossa formação em rede, nesta reflexão pedagógica específica. A formação de qualidade dos docentes deve ser vista em um amplo quadro de complementação às tradicionais disciplinas pedagógicas e que inclui, entre outros, um razoável conhecimento do uso do computador, das redes e de demais suportes midiáticos, em variadas e diferenciadas atividades de aprendizagem. Identificar quais as melhores maneiras de usar as tecnologias para abordar um determinado tema ou projeto específico ou refletir sobre eles, de maneira a aliar as especificidades do suporte pedagógico ao objetivo maior da qualidade da aprendizagem dos nossos alunos. Então, pensando a partir de Kensky, a relação de educação, formação de professores, formação permanente de profissionais de educação, na interface com as TICs, nós temos que nos preocuparmos, cada um, e é uma preocupação aqui de todos nós que estamos nessa live, de uma formação que inclua, né, essa discussão, esses conceitos, para melhor nos formarmos no sentido de conhecimento das tecnologias, das próprias TICs, do conhecimento das mídias, dos conceitos, né, para ter bem claro quais são esses conceitos, e como é que isso tudo pode nos auxiliar no nosso trabalho de mediadores de aprendizagens. Como é que isso tudo, como é que a reflexão desses conhecimentos podem nos ajudar, enquanto professores, a desenvolver uma prática pedagógica fundamentada pedagogicamente, cientificamente, que nos habilita a fazer um bom trabalho no ensino remoto. São esses os conhecimentos aqui que estão sendo colocados em xeque para uma melhor qualidade da educação. O reflexo desse nosso diálogo aqui é o que? Uma melhor aprendizagem dos nossos alunos, uma melhor aprendizagem da rede. Isso aqui é a preocupação com a qualidade do ensino. Essa é a preocupação com a qualidade do ensino que Kensky coloca, né? Educação, formação e TICs. Nada está dado, né? É tanto que no slide anterior se falou dos desafios da educação. Porque, embora TICs já existissem e as mídias também, elas existiam sem ter essa necessidade tão profícua e também de sobrevivência humana, como está sendo agora. O cuidado com o outro. Pensar educação, formação e TICs é pensar o cuidado com o outro e a qualidade com a educação básica, que todos nós aqui fazemos educação básica. Seja nós professores formadores, sejam vocês nossos amados professores do 4º ano, a quem nós sempre, enquanto equipe de 4º ano, nos preocupamos, com a qualidade da formação. No próximo slide, não sei se a gente vai falar. Sou eu que vou falar, doutor. Certo. Lembra que adoro história e biografia. Então, professores, agora, nesse momento, a gente vai fazer um breve histórico da TIC, tão importante como o doutor está falando. E que começou mais ou menos, né,
Vamos fazer um breve histórico a partir de 1860. Lembra? Você ouviu falar do Graham Bell, que o telefone e tudo? Ele vem, né? Ele é o primeiro passo assim, para uma evolução, vamos dizer, da questão da comunicação. A comunicação foi o que mais cresceu nas tecnologias, né? Então, a gente teve em 60 a criação do telefone, mas só vai chegar ao Brasil em 1883, no Rio de Janeiro. Depois a gente já vai para os anos de 1900, que nós temos o rádio. Nossa, pensa uma caixinha falando alguma coisa, né? Isso foi um passo enorme. E a partir do século XX, né, mais precisamente em 1940, 70, né, veio a questão da tecnologia da impressão, né? Então, apareceram os jornais, né? As pessoas se informavam também pelos jornais, né? Então, nós temos a Gazeta do Rio de Janeiro, aí, em 1808, chegando. Próximo, por favor. Aí, 1924. 1924. Aí que a coisa mudou mesmo, né? Em a era da tecnologia e da informação, aparece a televisão e o computador. Esse instrumentozinho hoje que a gente adora e odeia ao mesmo tempo. Adoro quando você mexer tudinho nele. Odeio quando alguma coisa eu não consigo fazer, daí fala, Janine, não posso, não consigo, não sei o quê. Como Janine tem um conhecimento melhor, né, de tecnologias, ela traz para mim. Então, em 1924 vem a televisão e o computador. Lembra aqueles computadores enormes, tudo. Aí, em 1947, a gente vai abrir uma pausinha aqui, porque esse bichinho aqui é uma importância, eu ainda brigo com meus filhos, né? Parece que essa geração, a extensão do corpo dele está aqui, nesse rapazinho aqui, que é o celular. Uma parte dessa nova geração que está aí nas salas de aula, né? Que nós estamos tendo contato na sala de aula, né? Parece uma parte do ser humano agora. Exatamente, eu falo para eles que é isso, até mesmo para os meus alunos, a extensão do corpo, né, o celular. Em 1947, só para dar um entendimento, vem a tecnologia do celular, né? O Graham Bell, lembra do Graham Bell que fez o telefone? Ele teve uma empresa que já começou essa tecnologia. Depois, em 1954, aparece a Ericsson, outras empresas, né, que desenvolvem. E aí aparece o celular, né? Só que o celular não é mais esse pequenininho. Naquela época, o celular era esse telefone antigo que a gente tem, né? Com o fone grandão, né? E ainda vinha uma caixa, né? Que você poderia, ele era móvel, ele andava para lá e para cá, mas ele era pesado, ele tinha uma bateria e uma série de coisas, né? E vai aparecer aí no Rio de Janeiro, né, e em Salvador, em 1990. Em 1969, também foi outro boom. Veio celular, e em 69 nós tivemos a internet. Só que, a princípio, a internet não era para todos. A internet foi amplamente usada e foi desenvolvida na Guerra Fria. Lembra da Guerra Fria? Estados Unidos, União Soviética, né? Sistema capitalista, sistema socialista, né? O mundo envolvido nisso. E aí apareceu a internet. Ela foi desenvolvida justamente por causa Para além, né, Sônia, desse desenvolvimento de ideias, de pensamento político, né, se desenvolveu as tecnologias, né, a matemática, as ciências se viram de base para esse desenvolvimento tecnológico, né, que nós vivemos hoje, os efeitos, né? Exatamente. Em 1971, aparece o microcomputador e a internet começa a ser usada na educação, mas de uma maneira muito simples, né? Era só realmente uma troca entre o professor e o aluno, umas dúvidas, alguma coisa assim bem simples, né? Aí, em 1990, aí sim, popularizou a rede da internet, foi evoluindo, as coisas foram crescendo, uma interatividade, e a informação e a comunicação ficou rápida demais, né? A gente tem o tempo e tem o espaço.
E a comunicação entrou com uma variante chamada velocidade. Hoje a gente tem uma velocidade incrível nas informações e na comunicação. E é isso que a escola precisa estar, e está agora acontecendo na escola. Já há um tempo, as tecnologias são desenvolvidas e ela é muito incipiente dentro da escola. E agora, com a pandemia, nós precisamos usá-la, nós precisamos escolher os instrumentos tecnológicos, né, para que a nossa educação, nesse momento e no futuro, porque isso não muda mais, né, tenha esse olhar, né, dentro dessa visão tecnológica. Nós precisamos crescer e crescer dentro disso. Não é fácil, né? Porque nós temos aí uma geração, como a minha geração, que está aprendendo, né? E temos uma geração que já nasceu com ela, né? Então, a gente precisa... Não era fácil, né, Sônia, se alfabetizar com a cartilha, e agora não temos cartilha. De repente, a cartilha é outra, né? Ela pode até existir, mas num outro modelo, num outro sistema, tudo, né? Somos nós que estamos escrevendo digitalmente, né? Não, cuidado, lá o Chomsky falou assim, de repente, às vezes você até muda, acha que mudou, né? Você só põe uma roupa diferente e está continuando a mesma. Não pode. Temos que ter esse cuidado, essa atenção. Esses cuidados, né? Senão, realmente, a gente fica com a cartilinha assim, só que de uma maneira tecnológica. Né? Será que ela é boa? Né? Tudo tem que ser avaliado, né? Para se pôr em prática. Próximo. Aí, né, nós temos aí para refletir, uma imagem para refletir, né? Do diálogo. Provocação. Uma provocação sempre, né? Os Simpsons aí. E eu acho assim que essa provocação está na nossa sala, né? Nós lá, né, ainda usando, pode ser usado ainda, né? Mas a garotada está mais à frente. Então a gente precisa... A todo momento, né, Sônia, eu acredito, quando nós escolhemos essa imagem, a professora lá com o quadro negro, né, que é a nossa grande realidade no Brasil, e por isso tantos desafios, né, tanto choque, tanto grito com as TICs, né, de nós educadores, porque até 2019, proibido o celular dentro da sala de aula, e ele estava lá de toda maneira. E agora nós temos o contrário, né? Sem o celular, a gente não tem sala de aula. Nós queremos que eles tenham o celular na mão, mais do que nunca, né? Agora nós queremos isso mais que nunca, né? Então, nesse diálogo com a educação e as TICs, né? O que era frustração que a gente percebe na professora, nos Simpsons, passa a ser um alívio e uma esperança, né? Para o professor que vê que o aluno está com um celular, que ele está no grupo, que ele se pronuncia, né? Que ele responde, que ele pergunta, que ele tira dúvidas, que ele faz um vídeo dele, assim como ele recebe vídeos da professora do grupo do WhatsApp. É o oposto, né? Agora a expressão é de felicidade, de amor, de paz, mediado pelas tecnologias, né? Nessa educação para as tecnologias serem utilizadas, começou de maneira emergencial, agora de modo circunstancial, não é? E estamos todos nos adaptando, todos nos adaptando. É que com o passar do tempo, a experiência, né? A gente pode dizer realmente que no ano passado, ainda um pouco esse ano, mas esse ano a gente já começa com uma certa experiência, né? A gente já começa a discernir algumas coisas, né? Devido à experiência do ano passado. Exatamente. Já temos aí um ano de aprendizagem empírica, né, acerca das relações de ensino remoto,
de Educação e TICs. Né? Nós temos um ano. No próximo slide, continuando aqui nossa fala, no próximo slide, nós temos essa fala da professora Janine, que vai sintetizar um pouco disso que sentimos ainda, né? Podemos afirmar, não é? Que sentimos ainda, né? Bom, diante de tudo que já foi dito, referente às TICs, ao seu percurso histórico, de como que surgiu, quando a gente pensa um pouco em tecnologia, né, propriamente dita, a gente se apega apenas à tecnologia de informação, que são essas TICs. Mas quando a gente para e analisa, o conceito de tecnologia é muito além do que as TICs. Então, uma caneta, um lápis, um caderno, são tecnologias. Mas quando a gente tem um olhar direcionado para as tecnologias de informação, a gente perpassa num novo mundo, não apenas conceitual, mas também manual e prático. Porque essas tecnologias de informação, essas mídias de educação, como o Antônio já trouxe, elas são ferramentas de mediação do processo de ensino e aprendizagem. Então, nesse momento de pandemia, as TICs, elas suprem essa ausência física de sala de aula, de campus, de presença de professor e aluno. No entanto, isso não significa a ausência de um processo de ensino e aprendizagem. Então, nós estamos ausentes fisicamente, mas não intelectualmente ou no processo de ensino e aprendizagem. Então, é sempre importante, professores, a gente ter essa compreensão de que, mediante as dificuldades estruturantes em que a ausência da tecnologia para todos os alunos, que a gente compreende que há essa realidade, mas há um processo de ensino-aprendizagem aí. Eu acho que o primeiro elemento que a gente tem que elencar é que há um processo de ensino-aprendizagem, sim. Há um processo de ensino-aprendizagem ao aluno, em que está se apropriando melhor dessa ferramenta que antes não tinha tanto acesso. Vamos pensar no aluno do 4º ano, que talvez não manuseasse com tanta frequência essas ferramentas, o computador, o celular, fazer uso de áudio, ouvir um áudio, ver um vídeo. Vamos pensar também nesses pais, nesses avós, que muitas vezes não tinham acesso também, com tanta frequência diária, dessa ferramenta e passaram a ter. E nós professores, que por incrível que pareça, nós ainda nos deparamos com aquela imagem do grito. Desesperados com as TICs, como que eu vou fazer minha aula, como que eu vou elaborar um vídeo, e aí a gente acaba utilizando ferramenta básica de podcasts e de vídeos para o processo de ensino e aprendizagem nesse momento de pandemia. Não que isso não seja uma ferramenta propriamente dita, é sim, mas sem um maior aprofundamento, né? Sem uma aprendizagem mais significada para o aluno e também até para mim, enquanto docente, de fazer uma aproximação melhor daquele conteúdo, e não só do conteúdo, mas da ferramenta em que eu estou usando. Então, o objetivo maior dessa formação, desse pensamento contínuo que a gente tem, é que a tecnologia ela não seja um empecilho para o processo de ensino e aprendizagem, que ela seja uma ferramenta que nós iremos manusear e ter a compreensão da necessidade de se aprofundar diante dessa ferramenta. Então, se hoje o meu recurso é o WhatsApp, ou de repente é uma página do Facebook, em que a escola ou as salas de aula estão utilizando, o que eu posso, como melhorar a minha prática pedagógica diante do uso dessa tecnologia? Como fazer uma aula utilizando talvez, fazendo vídeos
ou fazendo uso dos PowerPoints, de maneira que eu traga mais imagens, em que eu insiro, a gente vai mostrar mais para frente, em que eu faço uso de uma ferramenta em que eu consigo proporcionar a compreensão da visão de um local em 360 graus, e A assim... questão das estratégias docentes que nós Isso. podemos, né, desenvolver a partir das TICs. Exatamente. Então, quais as metodologias que eu posso utilizar para fazer com que essas ferramentas, as TICs, elas proporcionem uma qualidade na minha aula e uma qualidade no processo de ensino e aprendizagem para o aluno. Mas antes da gente trazer essas ferramentas, eu acredito que há algumas lacunas de compreensão entre o que é o ensino remoto e o que é educação à distância, que a gente ouve muito na fala dos pais, dos alunos e até mesmo de alguns professores, dizendo que está numa aula à distância. E não, nós estamos no ensino remoto. Mas o que significa, então? Educação remota, ensino remoto e educação à distância EAD. E a gente vai ver no próximo slide. Vamos entrar nessa discussão. Pode passar, por favor. Bom, e aí? Nesse momento aqui, né, eu vou só fazer nessa questão dos slides, né? Daqui a pouco vamos voltar um pouco ao humor, né? Nessa relação de TICs, né, que a Janine falou e tem uma diferença, as TICs, na relação de TICs e educação, nós temos coisas que são favorecidas, e uma delas é a interação. A primeira delas que nós elencamos aqui, tá certo? Enquanto estratégia, aquilo que pode ser atingido com o nosso aluno, né? Então, tem essa charge aqui que diz, né? 400 a.C., Sócrates diz, só sei que nada sei, né? 2017, depois de Cristo, só sei que de tudo eu sei, né? É uma charge, tem um papel cômico, né? E uma não é a justificativa verdadeira da outra, né? As TICs, elas propiciam interação, só que nem toda interação ela gera um conhecimento, ela gera uma informação, que esse conhecimento, que essa informação é conhecimento, e essa certeza que Sócrates tinha nessa máxima dele, que é utilizada bem nessa charge, é o cômico, né, do outro lado, porque a gente vê nas redes sociais as pessoas dizendo que tudo sabem, enquanto não sabem de tudo. Porque, ao mesmo tempo que a relação do ser humano, né, com as TICs gera proximidade, uma conectividade digital, né? Ela também distancia do ponto de vista do conhecimento e do ponto de vista humano, né? No próximo slide, nós vamos ver o sentido verdadeiro de interação entre educação e TICs. Esse é o sentido, não aquele de nós estarmos aqui com qualquer TIC e achar que, não, eu já sei de tudo porque eu estou no celular, porque eu tenho o Google, porque eu tenho um grupo que manda e tenho todas as respostas. Não. São ferramentas, são tecnologias, como bem situado já em todas as falas aqui, nos diálogos que estamos tecendo, né? Já há mais de 30 minutos. E aqui é que é o sentido de interação, né? Pessoas em lugares diferentes, né? Em contextos diferentes, mas aprendendo pela mediação da tecnologia ou da mídia e educação. Esse é um dos primeiros pontos, né? Da interface entre educação e TICs, que se favorece o desenvolvimento da interação. Inclusive, essa interação citada pelo Antônio é o que Johnson chama de cyberespaços e cybercultura, que é o uso da tecnologia em qualquer espaço do nosso cotidiano, espaço físico. E o aluno, ele pode estar aprendendo dentro da sua casa
Eles podem estar tendo uma aula dentro da sua casa, no seu quarto, na casa de uma tia, na casa de uma outra pessoa. Então, quando a gente passa a ter a compreensão, que é a interação em que o professor Antônio cita, a gente está falando de cyberespaço, que é esse uso da tecnologia em diversos espaços, que me proporciona o processo de ensino-aprendizagem. Não aquela aprendizagem da figura anterior, em que eu consulto no Google e ali eu encontro todo tipo de informação, mas o aprofundamento. Até porque lá nós temos o lado cômico, né? Trazer o cômico também por esperança. Como dizia o Freire, porque de vez em quando aqui nós, no quarto ano, trouxemos algo cômico. Por quê? O Freire já colocava que a alegria tem que fazer parte do processo, inclusive desse processo formativo e do processo de ensino, né? Então, tragamos o cômico enquanto encantamento, enquanto desenvolvimento de afeto e de empatia nas nossas mediações e interações, né? No próximo slide, outro ponto que é favorecido, passou 2. Aqui, pronto. Obrigado. O da autonomia. Nessa relação que se desenvolve no ensino remoto de educação e TICs, a criança ela desenvolve uma autonomia. Tá certo que o professor tem que, olha, tal coisa, tal site, tal jogo. O professor tem o papel de mediador. É aquele que medeia a aprendizagem, no sentido vigotskiano mesmo. É quem medeia, não é? Mas é aquele que disponibiliza, faz seleções, mas só que o aluno não é um sujeito passivo. O aluno é um sujeito ativo. E ele, ó, com o computador, ou com o computador, não, desculpa, com o celular ou com o tablet, ele está a todo momento desenvolvendo a sua própria inteligência, as inteligências que ele tem, adquirindo conhecimento, adquirindo informação, tendo contato com informação e desinformação. Daí o nosso papel profícuo nesses diálogos de sinalizar para os nossos alunos, olha, isso é fake news. Sabe por quê? Porque não tem fonte. Qual a fonte científica? De onde isso veio? Ah, professor, realmente isso não é conhecimento. Isso é desinformação, não é? Veja o nosso papel. Mas na relação, na interface entre educação e TICs, um outro ponto que se desenvolve, que nós podemos estar desenvolvendo nos nossos alunos, é a autonomia de aprendizagem. Próximo slide. E um terceiro ponto que nós elencamos na relação entre educação e TICs é a questão da cidadania. A cidadania, né, é um dos objetivos maiores da educação, postos, dentre os objetivos postos na LDB de 1996, né, uma educação cidadã, uma educação que forme cidadãos, né, uma educação, como o Freire dizia, emancipatória, uma educação que liberte, não uma educação que aprisiona, né? E nessa imagem nós temos eu, você e o mundo, todos conectados. E é inclusive essa relação de educação, TICs e ensino remoto. Porque pode ser o aluno com deficiência, né? Pode ser o aluno que não tem deficiência, mas o aluno que tem também especificidade de aprendizagem, porque independente de qual seja o nosso grupo discente, todos os alunos eles são normais, diante das diferenças que nos constituem, e são essas diferenças que vão marcar na coletividade que cada um de nós é diferente. Nós somos constituídos de diferenças.
E por esse fato é que vemos o outro como diferente. Mas isso é que é o normal. Não é que eu seja igual a Janine, a professora Janine, nem que ela tenha as mesmas diferenças que eu tenho. Nós temos diferenças identitárias, diferenças de formação. Essas diferenças nos formam na perspectiva pessoal e profissional, citando duas, corroborando com Nova no Vida de Professores, falando aqui no aspecto de formação de professores. Nova, 1988, já dizia isso, na realidade. E as diferenças, elas têm que ser entendidas dessa maneira. Todos temos diferenças. Diferenças enquanto marcas identitárias. E essas marcas identitárias nos constituem como diferentes. E esses diferentes que nós somos, isso é o que marca a pluralidade. Só que nesse espaço democrático, nesse espaço que tem que ser propiciado de ensino no ensino remoto, tem que levar a uma educação para isso, para se perceber isso, para se construir a cidadania. Entende? É isso. É essa reflexão maior por trás desse aqui. Eu não sei se a Sânia quer falar. Janine, parece que o som está desligado. Mas aí é isso, né? O desenvolvimento desse último elemento, né? Educação e TICs, nós conseguimos também desenvolver a cidadania. Próximo slide. Bom, diante dessa cidadania em que o Antônio nos traz, para que eu possa, então, exercer esse direito do ensino e de uma qualidade para o ensino, eu preciso entender que tipo de modalidade de ensino eu estou propondo, então. Então, nesse momento, eu estou propondo um ensino remoto ou um ensino de EAD para o meu aluno? É importante, é um questionamento que nós estamos fazendo neste momento aos professores do 4º ano. Vocês estão fazendo ensino remoto ou um ensino EAD? E qual é a diferença entre essas duas modalidades de ensino? E é isso que a gente vai ver mais para frente. Pode passar, por favor. Bom, o MEC, ele organizou uma espécie de uma cartilha, onde ele traz essas definições de ensino remoto e ensino EAD. Até pelo motivo em que nós estamos vivendo, o motivo pandêmico. Então, o ensino remoto, ele é considerado um critério emergencial. Por quê? Porque ele espera-se que é um ensino de caráter temporário ou provisório, e que ao retorno da normalidade do ensino presencial, esse ensino remoto deixa de existir. Já a educação à distância é uma modalidade de ensino que permanece e que independe de pandemia. Essa é a primeira diferença entre ambos. Então, entendemos que o tipo de ensino em que nós estamos proporcionando é um ensino remoto e não um ensino à distância. Um outro critério é que o ensino remoto, ele é um ensino assíncrono. O que significa isso? Em tempo real. Eu estou junto com o meu aluno, no meu horário de trabalho, estou disponível para dúvidas, como o Antônio disse, para mediação, nesse período em que como se eu tivesse presencialmente, eu estou exercendo o ensino remoto, mas eu estou ali de prontidão, né? Precisando de alguma ajuda, algum auxílio, o professor está ali. Então, essa é uma outra característica. Já a educação à distância, não. Ou em horário de aula, o professor não se encontra presente. Inclusive, ele nem é o canal direto de informação, ou de dúvida, ou de mediação.
mas é um tutor, é uma outra figura que não é o professor. Nessa modalidade de ensino EAD, o professor ele exerce apenas uma função na elaboração do material didático pedagógico. Mas as outras interfaces que perpassam o ensino não diz respeito ao professor, mas assim a um mediador, a um tutor, que não é a realidade do nosso ensino remoto. O professor ele está à disposição do aluno sempre que houver a dificuldade ou a necessidade, claro, dentro do seu horário de trabalho. Pode falar, Antônio. É exatamente isso, né? Respeitando o horário de trabalho, né? O planejamento do professor, o horário escolar, né? Continua tudo da mesma maneira, os tempos, né? Cada tempo que nós temos de aula, isso mesmo. Exatamente. Importante a gente deixar claro. A rotina continua. Isso, que nós não estamos dizendo, né, que é para ser feito um trabalho fora do seu horário, de maneira alguma, até porque isso não caracteriza o ensino remoto, e sim no seu horário de trabalho. Pode passar, por favor? Bom, lá nós sinalizamos algumas diferenças entre ambas. E aqui a gente vai falar um pouco da aprendizagem. Nós trouxemos as características entre ensino remoto e ensino à educação à distância, e agora nós estamos entrando no critério da aprendizagem. Então, a aprendizagem no ensino remoto é uma aprendizagem virtual, sim, ao vivo, mas que o aluno também precisa ter uma rotina de estudo que faz com que ele esteja presente no horário de aula. Essa questão do horário não é só para o professor, mas sim para o aluno. Então, o aluno precisa estar presente no horário de aula, pronto e à disposição para aprender, estudar e realizar todas as atividades propostas naquele momento, no momento de aula. Essa é a característica. Fazendo uso como? Desse processo de ensino-aprendizagem? Por meio de plataformas, de aplicativos, as mensagens de WhatsApp. Então, essa é a ferramenta de ensino e aprendizagem do ensino remoto. Já da educação à distância, não. Então, é um ensino flexível, o aluno pode acessar a hora que ele quiser, no tempo em que ele quiser, utilizando outras ferramentas que não é a ferramenta que nós fazemos uso, mas uma ferramenta AVA, e com uma outra realidade diferente do ensino remoto. Então, há diferenças entre ambas modalidades de ensino. Próximo slide, por favor. E o processo de avaliação do ensino remoto? Como a gente avalia esse aluno no ensino remoto? Antes da gente trazer as diferenças, é importante nós lembrarmos que há uma portaria, uma deliberação do Conselho Nacional de Educação, em que cita a especificidade da educação remota em caráter emergencial, e que lá nesse inciso, em que um dos incisos desse documento, dessa deliberação, diz que o processo de avaliação ele será feito mediante as necessidades, né, da realidade da turma, e que sempre esse documento ele reitera que a aprendizagem e a avaliação ela corresponde a 2 anos em 1. Então, em consonância com o currículo circunstancial, com o nosso currículo circunstancial, perdão, por isso que nós trazemos habilidades do ano anterior e habilidade do ano vigente, porque está em consonância com a deliberação do Conselho Nacional, em que traz 2 anos em 1. Então, a avaliação, ela também corresponde a ensinamentos, aprendizagens do ano anterior e do ano ao qual o aluno está inserido. Então, o mais importante, né, Janine, ressaltar é que é o acompanhamento, né? Uhum. Acompanhamento dessa aprendizagem de modo remoto, que de maneira à distância acontece mais por provas e testes, né?
Já aqui não, de maneira remota, a questão é o acompanhamento dessa aprendizagem que se segue devido à circunstância, né? De ainda estarmos em ensino remoto. Exatamente. Então, esse 2 anos em um, eu só vou conseguir observar o que o aluno está adquirindo de conhecimento ou que tipo de evolução ele está tendo mediante o acompanhamento. Que tipo de acompanhamento? Acompanhamento das atividades, acompanhamento da participação do grupo do WhatsApp, das ferramentas em que a escola está fazendo uso. Tem algumas escolas que estão utilizando também o Meet, e outras, Telegram e outras ferramentas assim, mas é imprescindível esse tipo de entender que a avaliação ela é por meio do acompanhamento. E mais do que nunca... Que ela é, como nós dizemos na didática, que ela é processual, né? Procedimental. Essa é a avaliação que prioritariamente deve ser feita. Né? E mais do que nunca, o registro desses acompanhamentos. Porque como nós estamos de maneira remota e não fisicamente, então eu não consigo ver a dificuldade daquele aluno, como no ensino presencial. Mas é imprescindível a anotação, o registro diários desses acompanhamentos. Pode ser feito por meio de planilhas, no caderno, como um tipo de diário de bordo, mas eu não posso deixar de fazer esse registro. Até para eu ter um documento que vai estar me pautando quanto à minha prática pedagógica, mas especialmente como eu vou poder avaliar esse meu aluno no final do semestre, do bimestre, com tudo que já foi ensinado, passado, orientado, e aí eu não posso contar apenas com a minha memória, ou até mesmo com os registros do WhatsApp, porque vai que dá algum problema no celular e dá uma pane e a gente perde todas as informações. Então, o registro pessoal do professor é fundamental para que essa avaliação remota seja possível de ser realizada, tá certo? E ela tem que ser, como você está falando, né, e Antônio também, ela tem que ser contínua, então ela vai ter vários instrumentos, né? Eu não posso dizer assim, agora eu ensinei tudo e agora eu vou fazer algum trabalho com ele, né? Para dar uma nota. Não, é como a Janine disse, vai ser a cada dia, a cada registro, a cada informação que você consegue obter do seu aluno. Né? Uma coisa também, Sônia, que complementa isso, essa questão dessa retomada, as habilidades na BNCC e no currículo da REM, né? No currículo circunstancial especialmente, volta-se às habilidades, né? No acompanhamento dessa aprendizagem. O caderno base está aí, né? Já o diagnóstico, caderno base 1, 2, já estão aí, e tem esse movimento de retomada, né? Para consolidar as aprendizagens. Bom, mas pode passar, por favor. E o professor, qual é a representatividade do professor nesse ensino remoto? Acho que nós já foi dito anteriormente, né, que é com o principal objetivo, além de transmitir o conhecimento, mas é estar ali no seu período de aula, no seu período de trabalho, tirando as dúvidas, sendo o mediador desse conhecimento. Claro que o ensino remoto ele proporciona autonomia para o aluno também, mas isso não quer dizer que no horário de aula o aluno não possa fazer uma pergunta para o professor ou que esse professor não possa estar ali de prontidão para tirar as suas dúvidas. Já diferente do ensino de educação à distância, em que as dúvidas em que o aluno tem não é sanadas de maneira momentânea, em outro momento, mediante o registro e a devolutiva do professor. Fóruns, né? Se anota no fórum, o professor tem 28, 48 horas para responder, e no caso remoto não, você responde no horário de aula, né? Isso. Acredita-se que como é uma aula ao vivo, em tempo real,
então as dúvidas também precisam ser sanadas naquele momento, até porque o aluno está realizando a atividade ali. Muitas famílias estão se organizando para que consigam ter esse ensino remoto a esse aluno, então é importante que o professor também esteja de prontidão ali no seu horário. Bom, vamos adiante, então, Isso, vamos as questões. continuando. Uhum. Diálogo sobre as aulas remotas, né? Então, as principais características sintetizando, aula EAD, videoaulas gravadas para todas as disciplinas e unidades. Você entra lá e você já tem um AVA, um espaço virtual, seja AVA, uma plataforma, né, de uma instituição. Geralmente isso é no ensino superior, né, que adota. As aulas EAD já está tudo gravado, já está tudo pronto. O aluno, ele interage por fóruns, né? Já na aula remota, não. Resumindo toda essa fala, né, já nesse diálogo aqui profícuo, né, sobre educação e TICs, né, no remoto, a síntese é aulas em tempo real, no mesmo horário, né, a mesma disciplina e com o mesmo professor de aula presencial. Podemos passar? Passou 2. Diálogos sobre temas envolvidos nas aulas remotas. Então, quais são os temas envolvidos, né? Organização e planejamento das disciplinas de maneira remota. De certa forma, isso já está implícito nesses diálogos. O professor do 4º ano tem que estar atento a isso, né? A organização e planejamento das disciplinas e das aulas, tendo em vista o seu horário semanal, que cada professor tem seu horário definido com os seus alunos. Autonomia discente e mediação pedagógica, tem esses 2 papéis ali, né? Que o aluno ele tem essa autonomia face às tecnologias que nós já conversamos, né? E a mediação pedagógica é um outro elemento que tem que ser bem utilizado. A avaliação, né? Janina acabou de pontuar, tem que ser muito bem descrita, levando em consideração como uma principal característica a avaliação processual e que se garanta que esses registros o professor tenha sempre, porque estamos sempre avaliando, diagnosticando, reavaliando, né? Acompanhamento da aprendizagem é uma avaliação permanente, né? Metodologias específicas e tecnologias. Tem metodologias agora ativas. Quando você trabalha com um jogo, por exemplo, para um ensino de matemática ou de habilidades matemáticas, você tem ali o uso de metodologias ativas, por exemplo. Pode passar, Jefferson? Bem, diálogo sobre afetividade nas aulas remotas. Gente, uma das coisas que não é que esteja por último, e não está, porque a live não termina agora, mas daqui a alguns minutos, essa nossa gravação que está sendo muito prazerosa, pelo menos para todos nós aqui, para a professora Sônia, para a Janine, os diálogos sobre afetividade nas aulas remotas, né? O quanto é importante nós, numa perspectiva vigotskiana, termos o afeto, mostrarmos o afeto pelo nosso aluno via tecnologia, né? Quando o aluno ele não tem um encantamento pelo professor, ele alia a disciplina. E daí tem aquele bloqueio cognitivo que se constrói e se constrói de uma maneira tal que o aluno ele não consegue, não, não gosta de tal disciplina, mas por quê, professor? E nesse momento aqui de interação, né, de formação, uma coisa que nós enfatizamos e que é importantíssimo é a relação afetiva, o cuidado, o bom dia, a acolhida que tem que ter por meio das tecnologias, né? Seja numa aula gravada, no momento assíncrono, seja no momento síncrono, a acolhida e o afeto que tem que permear a nossa prática pedagógica, o desenvolvimento da nossa atividade profissional, né?
o quão prazeroso tem que ser a aula remota. Pensar nas estratégias que propiciem essa aula de qualidade e o desenvolvimento das relações afetivas, né? O desenvolvimento do respeito, do cuidado com todos. Tá certo? Próximo slide. Jefferson. Então, a gente vem com toda essa nossa conversa, esse diálogo, né? Algumas sugestões. Então, mais do que nunca agora, o professor precisa debruçar no seu planejamento para saber qual a ferramenta que ele vai usar, né? O tipo de aluno que eu tenho, conhecer a realidade do seu aluno. Eles vão estar assíncrono, síncrono, não vai estar em nada, né? O professor vai ter aquele caderno, aquelas atividades impressas, né? Então, eu preciso planejar e debruçar em cima da realidade dos meus alunos. Nós temos algumas sugestões aí. Eu tenho Google Earth, eu tenho Museu de Arqueologia, Museu de Zoologia, né, que eu posso preparar aula, ou se meus alunos tiverem condições, ao mesmo tempo acessar com eles. Mas eu tenho que pensar, né, qual é a realidade do meu aluno. Próximo. Todas essas sugestões de TICs, né, são sugestões de maneira geral para a nossa rede, para os nossos quartos anos, né, dado a especificidade, né? Cada um vai ver o seu contexto, mas são sugestões, né? Pode passar, Jefferson. Então, veio o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu Nacional. Vai, Jefferson, vou passando para nós aí. Né? Afro Brasil, o Museu Imperial, né? Que, como diz o Antônio, nós temos que encantar as nossas crianças. Né? Então, criando atividades, explicações para os nossos alunos, mesmo que seja às vezes num PowerPoint, né? Mas fazer uma aula mais atrativa a ele, e não muito longa. Lembrando que a aula presencial, você está vendo seu aluno na hora que ele cansa, que ele não cansa. E não presencial, ou seja, remoto, você vai fazer online, você tem que cuidar disso também, para não ser uma aula cansativa. Lembra que nós somos crianças de 4º ano. Quanto tempo ele vai ficar em frente de uma telinha? Próximo. Né? Então, você vai encantar, você vai falar, com certeza, as crianças que tiverem acesso, ela vai adorar ver a imagem, né? Mas também você tem que pensar naquele que só tem o caderninho. Então, você também precisa fazer imagens, atividades atrativas a ele, né? Com explicações atrativas, que estimulem a investigar sobre isso. Próximo. Você vai... Se seus alunos todos tiverem acesso, né? Vamos dizer, ao celular, tiver acesso ao computador, né? Então, buscar essas ferramentas aí. Todas essas são sugestões, né, Sônia, de tecnológicas. Então, aí conhecendo, né, principalmente na geografia, na história, são sugestões. É importante a gente deixar claro que nós, aqui da equipe do 4º ano, a gente sempre utiliza o componente de História e Geografia como a propósito de trabalhar de maneira interdisciplinar, até para aproveitar o momento de aprendizagem desses conteúdos, né, e acrescentar em outros momentos de aula. Mas, como o Antônio já disse, são todas sugestões. Pode ir passando, Jefferson? Pode passar a próxima. Então, sempre eu falo, que a gente já está há um tempo conosco, no 4º ano, a gente sempre fala assim, vamos dar uma espichadinha na aula de História, de Geografia, que são componentes que têm, vamos dizer, menos horários, né? Então, eu posso lá buscar um bom texto de língua portuguesa dentro da geografia, né? Ver a tipologia textual, e eu posso já ir trabalhando. Então, trabalhar interdisciplinar
facilita o nosso trabalho, mas também não é regra, né? Porque lembrando que cada área de conhecimento tem a sua especificidade e você tem que falar o vocabulário dela, né? Que às vezes não vai dar tanta interdisciplinaridade. Vamos lá. Próximo. Então, a criança vai vendo esse mundo, né? Ela vai viajar nas imagens que você está proporcionando com ele. Ou, se você dominar bem, você pode fazer simultaneamente com ele, né? Caminhando junto com ele. Vamos lá? Especificamente com essa tecnologia, né? Nós podemos ver várias imagens de vários ângulos. Jefferson, você pode ir passando, demorando coisa de alguns segundos, né, Sônia? Cada imagem, pode ir passando. Para você estar conhecendo o Google Maps, o Google Earth, os museus, né? Trazer ideias para vocês, para fazer esse trabalho, né? Interdisciplinar também, né? E encantando as crianças. Como diz o Antônio, nós temos que encantar as crianças, né? Essa daqui é um exemplo de uma tecnologia, né? O Google Earth, né? E nós estamos vendo várias imagens, né? A partir de satélites. Isso, imagina-se como se o conteúdo fosse especificamente fazer com que o aluno entenda qual é o seu lugar no mundo. Então, partindo de um panorama amplo, que é o universo, a gente vai afunilando até ele se encontrar no seu bairro, na sua cidade. Então, o uso dessa ferramenta, o Google Earth, ele proporciona essa visão. Porque não só dizer, mas o aluno também vai visualizar. Então, a facilidade da compreensão é muito maior. Aqui nós utilizamos prints, mas como o Antônio disse e a Sônia, pode ser feito isso entrando num link e o professor coloca lá o nome do país, ou o continente e as regiões e automaticamente o próprio programa ele vai fazendo essa busca e vai entrando. Então, isso é muito legal. Inclusive, se você, professor, não puder entrar no momento, quiser usar o print, tudo bem, como nós estamos trazendo, ou fazer uma gravação do seu próprio celular e fazendo o acesso de parte por parte, vamos dizer assim, para o aluno poder ter essa compreensão de onde ele vem, quais são as partes em que ele está situado no mundo, e por meio de um vídeo, porque aí a compreensão, o uso da ferramenta, ela vai ser mais na íntegra. Ele vai ver que a casa dele, que vamos dizer... A pessoa pode passar o slide. Ele vai vendo aos poucos, né? Pode que passar. uma coisa está dentro da outra. Não é assim, meu estado está lá, minha casa está aqui, meu país é outro, coisas diferentes, né? Pode passar. E o professor pode, como diz a Jani, criar o seu vídeo dentro de uma app ou dentro de um software, alguma coisa, ele pode estar criando. Por exemplo, dentro mesmo do Office nosso aí, você pode criar um Movie Maker, né? Você movimenta essas imagens aí junto com a sua fala, né? E daí fazendo os questionamentos com as crianças, né? Pode indo, então ele vai saindo lá, ele vai chegar na cidade dele, né? Imaginar que a cidade dele tem esse formato, esse território, né? Quem são as suas fronteiras, quem são os seus limites, o que é uma área urbana, né? Você vai criar já aí um hiperlink, mostrar o que é uma área urbana, né? As características dela, depois uma área rural. Então, você vai encantando a criança, né? E vai criando seus podcasts, seus vídeos, né? Ter cuidado quando eu crio áudios, né? A riqueza de detalhes. Às vezes, a criança, você vai falando em um vocabulário diferente, não sei o quê, sempre orientando ele, até mesmo os pais, né? A busca do dicionário, porque às vezes você fala uma palavra, você não está entendendo o que a professora está falando, e você só está fazendo um áudio para ele, né? Então tem que ter esse cuidado de falar o óbvio para ele, né? Buscar isso.
Às vezes o óbvio não é óbvio, né? A gente pensa, né? Que estava claro, que está explícito, né? Mas não está. Então, é preciso fazer sempre essa comunicação. Pode passar, já, pessoal, slide. A gente está passando, né? Olha nossas áreas. Então, você vê assim, a riqueza que é as tecnologias, né? As nossas aulas. Né? Até mesmo quando a gente voltar, se Deus quiser, às presenciais, né? Nós vamos deixar as nossas aulas presenciais híbridas, né? Híbridas. Né? Vai ter o cartaz? Vai ter o cartaz ainda, ele também é usado, né? Mas também a gente pode ter essas tecnologias lá. Mandar. Então, quem já participou das nossas formações, Pode passar, tem uma ideia aí, né? De cada momento que nós estamos falando aí, com a questão da tecnologia. Então, ela vem, o que é preciso, né? É que o professor selecione a ferramenta correta para o seu planejamento. Ele tem que conhecer a realidade. Só está mostrando um monte de imagem bonita, mas o aluno não tem acesso ao computador, né? Não tem acesso ao celular. O celular do pai não vai conseguir abrir um vídeo, ou então vamos melhorar um áudio, ou então vamos fazer impresso, mas ele tem que ter uma riqueza também, mesmo impresso, né? É tudo baseado, mais comum com o nosso planejamento, na realidade de nossos alunos, né? E trazer essas riquezas para eles. Vamos? Pode passar, Jeff. Passando. Está passando. Nossa, pode ir passando, né? A gente viaja, né? O professor que conhece, sabe que dá para montar vídeos ou com o próprio aluno viajar e ele chegar na casinha dele, né? Ele tem seu lugar no mundo, né? Dentro dessa temática, né? Desse tema gerador. Então. Pode passando. Isso, pode. vai passando. Deixa assim, vai indo, né? Então, você vai criando os momentos, né? Pode passar. O seu vídeo, o seu slide, né? Pode fazer o áudio e depois fazer essas imagens impressas, né? Levando o aluno ao conhecimento. A questão da localização geoespacial, né, Sônia? Com certeza. Veja tudo só, seja. Ele chegar lá na casa dele. Aí dá um toquezinho que tem um movimento aí. Pode colocar todos, Jefferson. Bairro, idade. Entendendo, isso aí você pode fazer impresso, né? Ou no seu vídeo, ou apresentação do PowerPoint, para ele entender essa dimensão aí, de que uma coisa está dentro da outra, não é uma coisa separada da outra, né? Isso daí é só uma organização política espacial nossa, que nós temos que ter, como sociedade. Vamos lá? Passear no museu, talvez seu aluno, ou mesmo a gente não tenha tantas oportunidades de ir no museu, mas virtualmente a gente tem essa oportunidade de conhecer. Pode passar. Tem as imagens em 360, você cria o passeio, professor, né? Você pode fazer ao vivo ou criar um vídeo, né? Sobre, com esse, dos museus, né? E todos nós já citamos eles, né? São imagens de museus já citados, anteriormente pela professora Sônia. Você pode estar... Não, porque eu fui parar um pouquinho. Daí, eu peguei uma imagem de um livro muito antigo de geografia, né? Se meu aluno não tem virtualmente, né, ele não tem acesso, né, a nenhuma rede, nenhum, vamos dizer, instrumento, um celular, um computador, não sei o quê. Então, a impressão também, nossos cadernos são também uma tecnologia. Então, eles precisam também trazer para o aluno essa realidade, né? Montar atividades, né? Elaborar atividades
que contemple o que você quer, que alcance o objetivo da sua aula. Os recursos que sejam possíveis, né? Se não tem recursos, mostramos aqui recursos que são bastante tecnológicos, né? TICs mesmo, né? Mídias, e também alternativas muito simples para poder se fazer a casa, né? O molde de uma casa, por exemplo. Você pode pedir para ele juntar caixinhas, né, para estar colocando, para entender essa questão espacial da cidade, do estado, do país, da região, né? Ganhar o mundo. Né? Pode passar. Né? Aí tem o exemplo das caixinhas, que ele pode também usar. Pode passar. Bem, Só, Antônio, e a gente sempre se coloca, né? Ah, Sônia, uma atividade, história, geografia, a gente tem uma certa dificuldade, os materiais estão muito soltos. Sempre procurar a gente, né? Uhum. Então vai, Antônio. bem, esse aqui é o nosso último slide, né? Nosso último slide desse nosso diálogos profícuos, né? Entre educação, né? TechTics e aulas remotas, que nós intitulamos as tecnologias da informação e comunicação, né? Essa formação das reflexões pedagógicas online. Aqui é a síntese da referência consultada, é claro que nós consultamos muitas outras referências, certo? Belloni, Paulo Freire, a Pedagogia da Esperança, Kensky, né? 2 obras dela, principalmente, e o próprio portal do MEC, que tem orientações para as secretarias de educação, né? Enquanto Sistema Nacional de Ensino, e que nós também utilizamos de vários conceitos que o MEC dispõe para nós, que somos secretarias, para as escolas de educação básica. Então, eu acredito que, de maneira dialética, né, podemos conduzir essa formação. Nossas referências são essas, né, as básicas. Para mais informações, eu acredito que podem nos contactar, né? As nossas escolas que nós acompanhamos enquanto professores técnicos, tem mais nossos contatos, mas a GEFEM, a equipe do 4º ano, encontra-se disponível para todos os professores do 4º ano. Quero dizer que, mesmo desolados, mesmo sendo difícil pela partida do professor Gil, né, pela Covid-19, né, sua vida foi ceifada pela Covid-19, nós chegamos aqui, no final dessa live, com muito esperançar. A minha fala é de que paz para vocês, todos os professores de 4º ano. Paz, amor e esperança por nossa saúde, pela saúde dos nossos familiares, das pessoas que amamos, e pela saúde dos outros, do próximo, daqueles que nem conhecemos, mas que o isolamento nesse momento, né, defende a vida. Primeiro a vida, né, e continuar o nosso trabalho. Então, paz, amor e esperançar por nossa saúde. Gratidão a vocês todos, né, que assistiram a essa live. Gratidão à professora Janine, porque isso foi um trabalho coletivo que nós temos. Essa formação foi uma coxa de retalhos, né, como se diz no Nordeste, uma coxa de retalho. Ela é aquela coxinha cheia de pano, com pedacinhos de pano. Acredito, Sônia, que deve existir aqui coxa de retalhos, né, no Mato Grosso do Sul. Eu me emociono muito, me sinto muito, muito grato. E eu acho que esse amor e esse cuidado que nós temos que ter sempre, enquanto formadores, e por vocês, nós todos, vocês não, nós todos, porque nós todos somos professores. É amor e cuidado,
né? Essa mensagem de esperança, a pedagogia do Paulo Freire, pedagogia da esperança. Estamos no centenário do Freire, eu sou muito freiriano, e aqui tem um grupo também que gosta muito das ideias. Esperançar, professor. Contem conosco, esperançar, e nós da Secretaria, equipe do 4º ano, Jefferin, Suped, CEMED, REME, Prefeitura de Campo Grande, estamos todos preocupados e buscando fazer o nosso melhor pela qualidade da nossa educação. Gratidão. Bom, a gente encerra essa live agradecendo. Um abraço para todos, sintam-se abraçados. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Tá bom? Muito obrigada. Beijo a todos e até uma próxima oportunidade. Bem, e uma última coisa, depois dessa nossa fala aqui de encerramento, vamos ter uma fala em homenagem ao professor Gil, que vai ser editada esse vídeo. Uma homenagem, uma fala do professor Gil, para vocês verem o ser humano maravilhoso, né, da nossa equipe, todos nós aqui de preto, e nos segurando, né? Porque a todo momento, ao falar do Gil, não tem como não segurar as lágrimas, a emoção e a saudade. Vai ser editado aqui, vai ser colocado uma fala do Gil em relação ao amor. Amor aos seres humanos, principalmente. Obrigado. Ok. Pessoal, agora nós vamos fazer um período de reflexão com essa fala, essa escrita de Paulo Freire, que diz o seguinte: não se pode falar de educação sem amor. Entendemos que existe o amor, a necessidade do amor em todos os setores da nossa vida, inclusive na nossa profissão. Amar é cuidar, zelar, ensinar, aprender, pois quando amamos, temos mais cuidado com o que falamos, com o que fazemos e como nós fazemos. Quando amamos também, temos mais atenção, mais paciência e mais empatia. E falar em educação é sim falar de amor, porque só quem é professor sabe bem o significado de amar. Ontem, amar hoje e amar para sempre.